Uma boa noite a todos. É uma alegria estar com todos vocês mais esta noite, aonde nós temos a oportunidade de, através da divulgação das palestras do nosso canal Seja, divulgar o Espiritismo, essa doutrina que todos nós amamos. Hoje nós temos a alegria de receber conosco nosso irmão Alexander Moreira, que é professor de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós vamos dar início a essa atividade, né, buscando o recurso da prece, para já nos preparar e nos ambientarmos, né, para esse momento importante de reflexão para todos nós. Então, busquemos, através do recurso da prece, sentir o envolvimento que a espiritualidade amiga nos proporciona e vamos dizer do fundo do nosso coração: querido Mestre Jesus, amigo de todos os instantes, aqui estamos, Senhor, como sempre, pedintes, rogando-te o socorro e o seu amparo, para que possamos lidar com as dificuldades naturais da vida e assim buscarmos aprender e apreender tudo aquilo que as lições de amor do seu Evangelho nos proporcionam. Abençoa-nos, Senhor, os propósitos de aprendizado e de servir na causa. Auxilie, Senhor, nosso irmão Alexander Moreira, para que ele possa, inspirado, trazer a mensagem preparada para este momento esperado por todos nós. E assim, querido amigo, com os corações em festas, pela oportunidade do estudo e do aprendizado, nós iniciamos esta reunião desta noite, rogando que a sua paz nos abençoe e fortaleça cada vez mais os nossos propósitos de seguir no caminho do bem. Que assim seja. Muito bem, Alexander, fique muito à vontade, tá? Muita paz. Muito bom, muito bom. Bom, gente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, a gente compartilhar, trocar algumas ideias, né, do que eu preparei para vocês aqui. Eu vou trazer um tema que é muito importante na história das religiões, é muito importante na mensagem de Jesus e também na própria noção do espiritismo também. E atualmente está crescendo essa importância no ambiente científico, que é o que nós chamamos de florescimento humano. Certo? Então, o que é florescimento humano? Né? Ou seja, seria a gente florescer, a gente desabrochar, ser tudo que a gente é capaz e preparado para ser. Eu vou passar aqui um slide para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui o slide. Só um segundinho aqui. Opa. Isso. Então, esse tema que a gente vai estar conversando, né, que é o florescimento humano, ele tem uma questão muito importante, que é o seguinte, que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Que eu vou estar mostrando para vocês o seguinte. A primeira pergunta que a gente se faz é o seguinte: o que é ser autêntico? O que é a gente se assumir? Muitas vezes a gente acha que a gente temos que ser nós mesmos. Mas a pergunta que a gente faz é o seguinte: o que é eu ser eu mesmo? O que é eu me assumir? Muitas vezes a gente pensa que ser autêntico, se assumir, é dar vazão ao pior do que nós somos. Né? Às vezes assim, eu sou nervoso, ou então eu sou autêntico, eu sou nervoso. Ou então eu tenho algum outro desequilíbrio no meu comportamento, no meu pensamento. Como se isso fosse efetivamente o objetivo central da vida, que obviamente não é. Na realidade, ser autêntico é permitir florescer tudo que eu estou destinado a ser.
E esse tem um termo importante, porque o que eu estou destinado a ser é eu realizar todo o meu potencial, que é a palavra em grego chamado telos. Telos é o destino, é o fim. Inclusive, no próprio Evangelho, quando Jesus fala que sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, a palavra que foi traduzida para perfeito, no grego, na versão que a gente tem original dos Evangelhos, é a palavra telos, que não significa exatamente perfeito, significa, na realidade, aquilo que eu estou efetivamente destinado a ser. Ou seja, eu vou realizar todo o meu potencial. E nesse aspecto, uma coisa que chama muito a atenção, né, que vale a pena a gente refletir, é que vamos comparar, por exemplo, com uma fruta, por exemplo. Eu tenho uma fruta, um caroço de manga. Aquele caroço de manga se assumir significa o quê? Significa ele ficar numa manga como manga sempre, como caroço de manga, ou será que ele se assumir na realidade significa ele realizar todo o potencial dele enquanto fruto? Ou seja, se ele se assumir como caroço só, ele nunca vai ser uma mangueira. Ele nunca vai ser aquela coisa grande, enorme, frondosa, com folhas, que dê fruto, que dê sombra. Mas para o caroço de manga virar mangueira, ele precisa abrir mão daquilo que ele é naquele momento e dar vazão a tudo que ele tem potencial para ser. Inclusive, ele precisa de sair da terra, ele precisa do cimo, da superfície, do sol, da claridade. Ele precisa ir para o escuro, para a terra, germinar. Inclusive, como diz a música, a semente tem que morrer para germinar. Então, esse talvez seja um dos grandes desafios para todos nós. Ou seja, a gente precisa efetivamente refletir sobre isso, ou seja, o que a gente é capaz, o que a gente pode realmente estar fazendo, né? Então, essa é a pergunta que a gente se faz e como que a gente vai caminhar nesse sentido. Muito bem. E aí, volta então mais uma vez, só para finalizar essa introdução, quando a gente fala de se assumir, então se assumir é se assumir o meu melhor, mostrar a minha melhor parte. E muitas vezes, infelizmente, a gente aceita uma parte nossa que não é lá tão boa. A gente aceita no sentido de se acomodar com, né? Eu sou isso mesmo, eu não consigo nada melhor. Enquanto, na realidade, a gente pode sim nos potencializar, né? Nos empenharmos para... Nós somos aqui para isso nessa vida, né? E além... E uma outra passagem bem interessante também, em relação a essa questão de, como Jesus falou, né, de ser de perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, de poder ser a semente que vai germinar efetivamente, né, aquela ideia do semeador, né, a semente que vai não dar fruto nenhuma, ou ela que vai realmente multiplicar em muito. Tem uma passagem muito bacana também no finalzinho do Livro dos Espíritos, quando tem uma mensagem que diz o seguinte, que a nossa meta é gravitar para a unidade divina. Ou seja, a nossa meta, gravitar, acho muito bonita essa passagem, gravitar para a unidade divina. Gravitar, a gente é atraído para, né? Ou seja, nós somos atraídos para essa conexão com Deus, né? Esse nosso telos, a nossa meta, né? É nos aproximarmos da perfeição divina, buscarmos esse modelo, né? Nos aproximar disso. Então, esse é o nosso objetivo aqui no que a gente está conversando. E aí, o que eu quero trazer é um tema muito interessante, porque isso que já é uma discussão, como eu falei, religiosa há muito tempo, a ciência tem investigado isso cada vez mais. Existe um grupo na Universidade de Harvard, que é a principal universidade do mundo, uma das principais universidades do mundo na atualidade, nos Estados Unidos, e tem um pesquisador que ele é um estatístico, considerado um dos melhores estatísticos do mundo. Ele ganhou um prêmio recentemente, que é considerado o prêmio Nobel da estatística, chama Tyler Van der Wille. Então, uma pessoa nova, um grande pesquisador, e ele tem investigado muito o que ele chama de florescimento humano,
Ou seja, o que nos permite realmente florescer. Porque nós sabemos que a gente não quer simplesmente não ficar doente, né? Ou como diz, né, a passagem também dos evangelhos, não só de pão vive o homem, né, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ou seja, porque a gente é mais do que as necessidades puramente materiais. Então, o florescimento humano é quando todos os aspectos da nossa vida vão bem. Quando a gente procura a gente ser uma pessoa melhor para nós mesmos e para a nossa sociedade. E aí tem havido pesquisas tentando identificar que fatores realmente estão relacionados com esse florescimento. E, basicamente, são identificados 5 fatores, e eu vou falar sobre cada um desses, esses 5 fatores do florescimento humano da nossa vida. Uma dimensão do nosso florescimento é a nossa felicidade, satisfação com a vida. Né? Eu estou satisfeito com a vida que eu levo. Estou feliz com o que eu vivo. Então, essa noção de felicidade, de satisfação com a vida, tem uma grande importância na nossa discussão aqui, em tudo que a gente quer conversar, tendo florescimento humano. Segundo aspecto, além da felicidade, é a saúde física e mental. Né? Ou seja, a gente buscar a saúde física e a saúde mental. Né? Ou seja, estar bem fisicamente e mentalmente, em equilíbrio, buscando nossa harmonia. Isso faz parte desse florescimento. O outro aspecto, significado e propósito na vida. Ou seja, a vida tem um sentido, tem um propósito. O que eu estou fazendo aqui? Porque é muito difícil quando eu estou vendo um dia depois do outro e não tem razão. É simplesmente levantar por levantar, acordar por acordar, uma coisa maquinal. A pergunta famosa, o que eu estou fazendo aqui? Bom, então vamos lá. Felicidade, saúde física e mental, significado existencial. O outro aspecto, desenvolver o caráter e as virtudes. Ou seja, eu vou querer ser melhor. Desenvolver caráter, a virtude, a honestidade, a coragem, a paciência, a empatia, o altruísmo, a inteligência, eu vou desenvolver habilidades, virtudes, o meu caráter. E, por fim, ter relacionamento social, né, estar integrado com pessoas de um modo que eu me sinta participante do grupo e que eu possa realmente colaborar no ambiente que eu estou. Então, essas são 5 dimensões do florescimento humano. E a pergunta que se faz é o seguinte: que fatores geram isso? Porque todo mundo quer isso, não é verdade? Todo mundo quer felicidade, saúde, sentido, propósito na vida, desenvolver o caráter, a virtude e também ter um bom relacionamento social, estar integrado e tudo mais. E aí, nós vamos discutir aqui sobre 4 fatores que são muito importantes para fomentar essas dimensões do florescimento humano. Ou seja, que caminhos nos levam a isso? Porque essa é a grande questão, né? Quer dizer, muitas vezes tudo que nós fazemos na vida, tudo que a gente faz na vida é com esse objetivo. A gente faz alguma coisa porque a gente acha, por exemplo, por que eu vou trabalhar, por que eu quero dinheiro, por que eu estou estudando, por que eu estou me relacionando, por que eu faço isso, aquilo. Porque, de um modo geral, eu acho que aquilo vai me ajudar a ser uma pessoa melhor e também vai me ajudar a ser mais feliz, ter uma vida mais realizada, né? Essa é a ideia. Só que muitas vezes alguns caminhos não levam exatamente aonde a gente queria, né? A gente quer, muitas vezes, achar que vai ter o plenitude da felicidade e, na realidade, a coisa não é bem assim. Inclusive, eu vi um documentário recentemente, esses dias, na TV, tem no Amazon Prime, não sei se tem em outros lugares, que se chama Geração Riqueza. É muito interessante esse documentário, vale muito a pena ver, porque é um documentário de uma antropóloga de Harvard também, que também era fotógrafa. E aí, o que ela fez? Ela, nos anos 90, ela fotografou, acompanhou muitas pessoas muito ricas, jovens muito ricos da Califórnia, nos Estados Unidos, quando tinha uma grande riqueza. E muitos tendo uma vida, e levaram uma vida buscando basicamente
fama, sucesso, dinheiro, sexo, como isso, a busca da felicidade. Ou seja, eu quero buscar a felicidade. Então, se é felicidade, eu quero o máximo de fama, dinheiro, beleza, sexo, é isso que é a felicidade. E o que o documentário fez? O que ela teve a oportunidade de fazer? Ela voltou agora, 20 e poucos anos depois, e reavaliou, reentrevistou essas pessoas. Tentou ver a história de vida que elas construíram. Será que esse estilo de vida que elas escolheram levou aonde eles queriam, que era a felicidade, a plenitude, aproveitar ao máximo a vida? E viu-se que, obviamente, não foi esse o caso. E muitos tiveram, né, muitas reflexões dolorosas, né, e uma reflexão de o que realmente importa na vida. E a gente vai discutir um pouquinho isso aqui agora, justamente em termos de pesquisa. Na realidade, nós vamos falar então sobre 4 aspectos, e esses 4 aspectos impactam todas aquelas 5 dimensões da felicidade, do crescimento, da saúde, do sentido da vida, etc. Eu vou falar de 4 fatores. É claro que os 4 fatores não esgotam tudo que gera o florescimento humano, mas são fatores que a gente pode pensar e trabalhar. Um deles, muito importante, é a família, né? O envolvimento familiar, constituir uma família, ter um envolvimento familiar, está relacionado com estes fatores. Então, por exemplo, as pesquisas mostram, por exemplo, que o envolvimento, por exemplo, no casamento, quer dizer, a pessoa que está casada, né, que desenvolveu, por exemplo, um relacionamento contínuo, etc. e tal, essa pessoa no casamento, ela tende a ter, comparando com aqueles, né, que não estão casados ou que terminaram o casamento, a pessoa que está envolvida no casamento tende a ter maiores níveis de felicidade, maiores níveis de saúde física, mental, de longevidade, especialmente para os homens, né? Os estudos mostram, né, que a gente sabe que o homem sozinho ele não se cuida bem, né? Quando o homem está casado e a mulher, às vezes, que ajuda, que lembra cobra de ir no médico, de tomar medicação, isso é verdade, isso realmente acontece, o impacto sobre a saúde, principalmente do homem casado, é muito importante. Né? Inclusive, a melhora da condição financeira, porque, né, as pessoas estão investindo junto naquele grupo, né? Diminuição da solidão e do suporte social. Então, ou seja, é um fator importante, um investimento. E muitas vezes, infelizmente, a gente tem hoje uma certa banalização do próprio casamento, né? Como se não é um mero contrato em que a gente vê como é que fica, começou a ter problema, a gente termina. E o problema é o seguinte, né? Nenhum investimento sério, humano, ele dá certo se a gente não fizer um comprometimento verdadeiro. Porque qualquer investimento sério, ele vai passar por turbulências, por dificuldades. Investimento sério em qualquer coisa, no trabalho, no esporte, no casamento, na criação de filhos, em qualquer coisa. Né? Tudo vai precisar de um investimento verdadeiro, né? E um comprometimento para passar pelas turbulências. Né? Então, é muito importante essa noção de que o casamento é mais do que um mero contrato de 2 pessoas, mas é um comprometimento de almas para uma coisa maior. Né? E esse aspecto é bastante importante em relação a isso. E dentro disso também, é o impacto sobre os filhos também. Né? E comparando os filhos do lar que tem pai e a mãe junto, do filho que não tem o pai e a mãe junto, os filhos de um lar que estão com os pais juntos, eles tendem também a ter maior sentimento de satisfação, de felicidade, menor envolvimento na criminalidade, tá? E menor chance de divórcio no futuro também. São várias pesquisas seguindo por muitos anos nesse sentido. Com isso, é claro que a gente não está dizendo que a criança não pode ser saudável e feliz se não tem os 2 pais em casa, né? Mas o que a gente está dizendo é que é um fator protetor a mais, né? E que há um impacto, sim, sobre a criança, né? Quando há a separação. É claro que há situações específicas têm que ser analisadas, etc. e tal, mas só para a gente entender que na média, então, resumo, na média, a família, tanto o casamento quanto
os filhos criados num ambiente em que estão os dois pais, tende a ser um fator que favorece o florescimento. Isso é um dado importante também, porque a gente vai conversar sobre esses vários fatores, né, de florescimento, e nem sempre a gente tem todos esses fatores. Às vezes a gente não tem alguns, mas eu posso tentar trabalhar ou para ter esse fator que eu não tenho, ou fortalecer os outros, né, que às vezes eu, por algum motivo, não tenho, né, e aí eu posso fortalecer outros fatores. Então a gente tem que, só para a gente entender quais são os fatores que existem. Muito bom. O outro fator que eu queria conversar com vocês então, primeiro, família. Segundo, o fator do trabalho. Isso é um dado muito interessante, né? A gente enfatiza muito a questão do trabalho como uma coisa de sofrimento, de dificuldade, de exploração, de coisa cansada, que dá cansaço, que gera estresse. Tudo isso é verdade. É claro que pode existir exploração, que pode existir estresse, que pode existir dificuldade. Mas comparando também na população, as pessoas que têm emprego, aquelas que não estão trabalhando, né, que estão desempregadas especialmente, né, ou sem uma ocupação específica, né, o emprego está relacionado a todos aqueles fatores também do florescimento que a gente conversou, especialmente com maior nível de satisfação e felicidade com a vida, né, felicidade, satisfação e sentido da vida, né, a saúde física e mental é melhor, né, em quem está trabalhando, a situação financeira, obviamente, e mesmo relação conjugal. Né? A taxa de divórcio é maior quando está sem emprego, né? E aumenta a satisfação marital quando a pessoa está com emprego. Então, é importante entender o quanto o trabalho faz parte, né, da nossa vida, do nosso convívio, e o quanto, muitas vezes, a ocupação mesmo de algo útil é importante para o nosso bem-estar, para o nosso florescimento como um todo. Porque ele favorece o florescimento como um todo, não só melhora financeiramente, como às vezes melhora o aspecto de sentido de propósito que você está fazendo, como melhora a própria autodisciplina naquilo que você está comentando. E aí, resumo, você vai crescendo como um todo. Então, esse é um outro aspecto importante. E muitas vezes também entender, dentro do próprio livro dos Espíritos, né, o trabalho é chamado também de toda ocupação útil. Né? Então, muitas vezes, buscar efetivamente ocupar-se de modo útil. Isso tem um aspecto muito importante. Né? Especialmente, às vezes, a gente fica muito parado, né? E às vezes parado ou numa inércia só, às vezes na rede social, ou vendo séries sem parar, e aquilo vai gerando uma certa inércia, uma inércia mental, de vontade, etc. Né? Então, a gente buscar estar ativo, né? Estar se envolvendo em coisas significativas tem um papel importante. Como dizia a vovó, né? Mente vazia, oficina do mal. E é absolutamente verdade. Né? Quando a gente está muito parado, apático, né? Sem fazer muita coisa, os pensamentos negativos começam a tomar conta muitas vezes. Né? Então, o trabalho vem como uma outra dimensão importante deste crescimento. Então, falamos da família, falamos do trabalho. O terceiro é a educação. Olha que interessante. O nível educacional também está relacionado com esses aspectos do florescimento. Maior nível de escolaridade está relacionado com maior felicidade e satisfação com a vida. Além também, claro, de a situação de renda, né? A renda tem uma relação direta com a escolaridade, isso é muito claro. Aumentando a renda, vai aumentando a escolaridade, tá certo? Então, assim, esse é um outro aspecto importante, né? Ou seja, fomentar a nosso nível educacional. Nossos filhos, as pessoas, né? Procurar melhorar, procurar crescer, procurar avançar, investir nisso, que é mais do que simplesmente uma questão para ganhar dinheiro, que não em si não é um problema, obviamente. Mas a ideia, efetivamente, de poder se desenvolver enquanto pessoa e abrir seu leque de opções, né? Havendo também esse impacto como um todo que a gente estava conversando. E, por fim, o quarto aspecto, né, além do família, trabalho, perdi outro, como é que é? E educação, família, trabalho e educação, o quarto fator ligado a esse desenvolvimento
diz respeito à participação da comunidade religiosa, né? Nosso envolvimento dentro de uma comunidade religiosa. A espiritualidade como um todo, né? Essa busca de conexão com o transcendente, com Deus, com a espiritualidade, isso em si tem um papel, mas parece que o envolvimento presencial mesmo na comunidade religiosa, frequentar o grupo, que seja a missa, o centro espírita, o culto, seja o que for, a frequência, a participação integrada ali tem um papel muito importante. Hoje há muitos estudos sobre isso, né? E tem várias possíveis explicações, né? Que essa participação, desde participar para poder assistir, né, um estudo, uma apresentação, para atividades artísticas, de canto, de música, para um trabalho voluntário assistencial, para várias situações que acontecem, enquanto para oração, meditação, etc. Há várias situações que acontecem ali. E há vários possíveis mecanismos para isso. Parece que quem não vai não obtém, né? Que fica só em casa, por exemplo. Né? E parece que há realmente a frequência do grupo traz algo a mais do que ficar só em casa lendo e meditando. E parece que esse grupo tem a ver com a questão do suporte social, você conversa com pessoas, se sente integrado com essas pessoas, você compartilha coisas, né? Você fala, você ouve, você dá suporte social para os outros e recebe o suporte. Você aprende observando os outros também, tanto o que você deve quanto o que você não deve fazer. As atividades lá também, em grupo, muitas vezes de oração ou de música, podem também ter um outro impacto. Né? A ativação comportamental de sair de casa, se imobilizar para outro lugar, sair, dar uma agitada nesse sentido. Às vezes o trabalho assistencial, você se sentir útil fazendo, tudo isso está envolvido disso. Por isso que essa frequência a um grupo religioso, ela está associado com vários fatores da área de saúde. Hoje em dia a gente sabe que o nível de felicidade, né, de bem-estar da pessoa está relacionado com isso. Taxas de suicídio, só para vocês terem uma ideia, esse mesmo grupo de Harvard, ele seguiu mais de 80 mil pessoas nos Estados Unidos por 14 anos. Eram enfermeiras nos Estados Unidos, um grupo de estudo de enfermeiras, 80 mil enfermeiras, seguido por 14 anos. E eles investigaram, ao longo dessas enfermeiras, ao longo de quantos anos, quantos que morreram por suicídio. E o que eles investigaram? No começo do estudo, eles viram quem que frequentava regularmente, pelo menos uma vez por semana, um grupo religioso, e quem não frequentava nada. E foram acompanhando esses grupos ao longo do tempo. O que aconteceu? O grupo de enfermeiras que frequentava um grupo que frequentava um religioso pelo menos uma vez por semana, ao longo dos 14 anos, morreu 6 a 7 vezes menos de suicídio do que o outro grupo. Este grupo que frequentava morreu menos de suicídio, teve menos depressão, teve melhor suporte social e menos uso de álcool. Então, é para a gente ver vários fatores relacionados com isso, né? Então, é algo realmente que precisa ser pensado e valorizado. Então, lembrando daquela dimensão geral do florescimento, que nós conversamos sobre a questão da felicidade, falamos do sentido existencial, falamos da saúde, né? Falamos do sentimento de integração, né, com as pessoas, né, o sentimento de integração, de estar participando, e o desenvolvimento de caráter e as nossas virtudes. E aí nós vimos, então, 4 fatores que podem nos ajudar a pavimentar este caminho, né? A ênfase na família, né? Como eu falei, os estudos vão muito na questão do casamento e dos filhos criando, mas podemos estender a família do mais amplo, né? Ou seja, a ênfase do convívio familiar, né? Com os nossos irmãos, com nossos pais, com os cônjuges, filhos, buscar investir nisso, quer dizer, algo que vale a pena ser investido para tentar trabalhar e resolver e buscar, na medida do possível, né, lidar com essas situações, buscando a solução. Segundo, o trabalho, né, ou seja, o envolvimento, a busca de estar ativo, a busca por uma ocupação útil, né, que pode ser uma ocupação remunerada,
ou mesmo ocupação não remunerada. Muitas vezes, na própria questão agora, nessa pandemia, nessa questão toda, às vezes, quantas coisas a gente pode fazer para se sentir útil também, mesmo não podendo estar trabalhando, a pessoa está sem emprego, né? Desde ajudar as pessoas que estão à sua volta, ouvir, né, entrar em contato, às vezes, com pessoas que estão mais sozinhas, que estão mais desamparadas. Há uma série de oportunidades de auxílio que a gente pode fazer. Terceiro, a educação, o estudo, né? Então, nós estamos falando do estudo formal, né, da pessoa que poder fazer o estudo, fazer escola, faculdade e tal, mas também o nosso estudo individual, né? Tirar um tempinho para poder fazer uma leitura, um tempo para poder se aprimorar. E é interessante que muitas vezes não precisa de ser muito tempo. Às vezes eu posso tirar meia hora. Se eu tirar meia hora, às vezes por dia, às vezes aquela meia hora que eu gasto vendo televisão, ou fico sapeando ali o feed de notícias do Face, do Insta, ou vendo uma, duas, três séries que eu vou gastar às vezes horas com aquilo, que no final passou e eu penso, o que eu ganhei com isso? Nada. Muitas vezes nada. E se eu tirar meia horinha, por exemplo, para poder ler 10 páginas, meia hora, vou ler 10 páginas em meia hora de um livro, por exemplo. Se eu ler 10 páginas por dia, 10 páginas, só 10 páginas, meia hora, 10 páginas por dia, em um mês eu li 300 páginas. Em um ano eu li 3.600 páginas. Se eu pegar um livro de 200 páginas em média, eu vou ler um livro e meio por mês. No final de um ano, eu li quase 20 livros. Então, é importante, e olha o que eu posso, e eu posso selecionar, lógico, o que eu quero ler, o que eu quero aprender. E uma oportunidade interessante, às vezes, o livro é uma chance de a gente conversar com as melhores pessoas da história, né? Eu posso sentar e, como se eu estivesse sentado e conversando, sei lá, com Sócrates. Eu vou sentar e vou conversar com Jesus. Vou sentar e vou conversar com Machado de Assis. Eu vou sentar e vou conversar. As melhores mentes do mundo eu posso sentar e conversar com essas pessoas. Você vai estar lendo os seus livros, por exemplo. Né? Então, tira meia hora. Né? Lê 10 páginas por dia. Olha o impacto que isso pode ter no longo prazo. Né? Então, a educação, nesse sentido. E, por fim, esse envolvimento da comunidade religiosa. Né? Dá uma ênfase nesse sentido. Né? A gente ter este convívio, ser um membro ativo. Isso é uma coisa importante também. Parece que há a diferença, claro, a pessoa que só vai lá, bate ponto e vai embora, né, na comunidade, e aquela que participa mais ativamente. O impacto disso é bem diferente também. Então, essas são algumas dicas, alguns aspectos para a nossa reflexão sobre o florescimento humano. É claro, como eu falei, esses 4 caminhos, né, a família, o trabalho, a educação e comunidade religiosa, não são os únicos, mas são alguns que estão muito bem embasados, depois de pesquisa, inclusive, né, e que, de alguma forma, são ligados a uma sabedoria universal. Né? Quer dizer, na realidade, tradicionalmente, as culturas, as civilizações valorizam todas essas dimensões, a família, trabalho, educação e a comunidade religiosa, por uma própria sabedoria disso tudo. Bom, esse foi a reflexão breve que eu queria deixar para vocês. Espero que seja útil. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Foi realmente muito útil para todos nós, tá? E certamente nos fez refletir a respeito dessa necessidade, né, desse florescimento, né, de tirar de nós o melhor, extrair de nós o melhor, o que nos leva a sempre considerar, né, que somos filhos de Deus, né, herdeiros do universo, irmãos das estrelas, né, ou seja, tem todo um potencial, né, extraordinário para poder fazer muita coisa, né, e nos realizarmos em muita coisa. Então fica o nosso profundo agradecimento, né, em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá? Foi uma alegria muito grande. E leve, tá, o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando, né, mais essa palestra no nosso canal e gostaríamos de lembrar a todos, né, da importância de inscrever no nosso canal.
canal espírita seja, né, no intuito de nós ampliarmos ainda mais as nossas atividades, né, levar para as pessoas que desejam um pouco mais de conhecimento a respeito da doutrina, que é o nosso objetivo. Né? Fica aqui, então, mais uma vez, nosso agradecimento ao Alexandre Moreira, a todos vocês que estão conosco e que vêm nos acompanhando. Então, meus queridos amigos e irmãos, vamos, então, nesse encerramento, mais uma vez, né, nos conectar com essa energia sublime que nos envolve, buscando recurso da prece, e vamos dizer, Mestre amado Jesus, quanta alegria nos nossos corações, por essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o potencial que temos de crescer, de nos aprimorar e de nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. Pois compreendemos, Senhor, aquilo que a doutrina nos mostra, que nós somos destinados à evolução, ao crescimento, à luz. E com esse propósito de profunda confiança, nesse seu amor incondicional, neste apoio incondicional a todos nós encerramos mais esta oportunidade de estudos, rogando que a sua doce paz esteja conosco, que abençoe o nosso irmão Alexandre nas suas tarefas, nas suas atividades, e a cada um de nós que estamos vinculados nesses propósitos de crescimento e de aprimoramento das nossas almas. E assim, queridos amigos espirituais, querida mentora Joana de Anjos, nós encerramos esta atividade, rogando que a paz de Jesus esteja contigo. Que assim seja. Muito obrigado a todos e muita paz.